Ah, essa aqui é ótima, essa aqui é ótima. Cadê o dinheiro do Bank of America? Essa aqui é melhor, uma das melhores perguntas para responder é essa. O Bank of America, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fonte, ficou devendo 12, eu disse 12 milhões de dólares ao Vasco. Não pagou desde julho de 2000, esses 12, lembra que eu falei, vou repetir aqui, 12 milhões de dólares ao Vasco, não pagou desde julho de 2000 e o contrato foi denunciado em fevereiro de 2001. A VGL, Vasco da Gama Licenciamentos, que era braço daquela questão ali, a VGL dizia, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fontes, que o Vasco ele teria que dar 50% de todas as suas receitas, segundo eles interpretaram que era o acordo feito com o National Bank, que depois foi incorporado pelo Bank of America, que tinha como braço aqui o Banco Liberal. Por exemplo, o prêmio do Vasco da Copa Mercosul teria que ser dado 50% para a VGL, para amortizar aquele valor, que foi um valor que o Vasco pegou inicialmente como se fosse uma espécie de empréstimo. Ocorre que o contrato com a VGL, na interpretação do Vasco, era um contrato no qual o que a VGL obtivesse de patrocínios, ganhos outros, por ela, para o Vasco, ela teria 50% e o Vasco teria os outros 50%. Com isso, o Vasco, nos patrocínios, por exemplo, com Procter Gamble, entre outros, o Vasco teria o valor de 50% e a VGL 50%. Só que não era a interpretação dela, o contrato, como eu falei, foi denunciado em fevereiro de 2001 e o contrato, posteriormente, houve uma discussão, houve acordo, a VGL retirou a ação, o Vasco teve ganho em primeira instância dos 12 milhões de dólares, que você não tenha dúvida disso, houve ganho em primeira instância. Depois houve um executivo do banco que deu uma declaração dizendo que o Vasco tinha direito a esse valor e esse valor não foi pago ao clube. E no final das contas fizeram um grande acordo porque o Vasco tinha a marca presa em função da discussão com a VGL e o Vasco precisava que a marca ficasse liberada, porque senão qualquer dinheiro que o Vasco recebesse ficaria numa discussão se o Vasco teria o direito ou não, etc. E aí houve o acordo feito muito mais em função disso. Agora, é importante a tua pergunta no seguinte sentido. O National Bank, o período National Bank, o Vasco foi campeão da Libertadores, houve ainda um adiantamento inicial para a contratação de jogadores. O Vasco foi campeão da Libertadores, campeão carioca, campeão do torneio São Paulo, campeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul. Ou seja, o Vasco obteve 5 títulos. O Vasco obteve o campeonato da Liga Sul-Americana, o campeonato brasileiro de basquete. O Vasco montou um projeto olímpico, que aliás era a vontade do banco, que o Vasco teve o maior desempenho de um clube na história dos Jogos Pan-Americanos de 1999, considerando um clube que levou os atletas para lá. O Vasco, atletas do Vasco conquistaram várias medalhas olímpicas em 2000. O Vasco teve uma mídia espontânea, um crescimento e retorno de mídia absoluto. Para você ter uma ideia, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fontes, o Vasco, em 2004, houve uma pesquisa que foi feita sobre crescimento de torcida. E o Vasco, em 2004, por tudo aquilo que ocorreram nos outros anos, o Vasco teve um aumento na sua torcida de 14%. Estou falando em 2004, já tinha acabado o projeto olímpico, tinha acabado, aqueles títulos todos já tinham ido embora. O Vasco, naquele período, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fontes, o Vasco contratou Donizete, Luizão, Wagner, Edmundo, Romário, Euler, Juninho Paulista, Júnior Baiano, Torres, Jorginho, Paulo Miranda, Alex Oliveira, entre outros. Acredito que isso deva ser um valor considerável. O Vasco, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fontes, comprou praticamente uma rua, que era a rua ali por trás, a Rua São Januário, que o Vasco praticamente comprou e incorporou ao seu patrimônio naquele período. Então, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fontes, o Vasco naquele período teve um período de glórias, período de muitos ganhos, período de muitas conquistas. E o Vasco não é uma empresa que busque colocar valores no mercado de capitais ou valores a render. O Vasco ele é uma empresa é um clube sem fins lucrativos. Com isso, o Vasco deve receber o dinheiro que dispõe e investir em patrimônio, investir na melhora do clube em termos do posicionamento no futebol, outros esportes, etc. É para isso que o Vasco foi feito. E o patrocínio e aquele contrato foi, em termos de contrapartida, o melhor contrato de todos.
porque o Vasco não tinha que dar contrapartida de percentual de atleta, nós estávamos ainda sob exigência da lei do passe, como você deve saber. O Vasco não tinha que dar percentual de atleta, o Vasco não tinha que dar 1 centímetro do seu patrimônio, e o Vasco fez crescer patrimônio, obteve títulos, e não fosse o calote dado pelo banco, que em julho de 2000 deixou de pagar o Vasco teria mantido a situação da forma como ela estava. Ocorre que houve um calote, o Vasco deixou de ganhar 12 milhões de dólares, e isso trouxe prejuízos futuros para o Vasco, porque para o Vasco subsistir, o Vasco precisou antecipar verbas de TV com a Rede Globo. A Rede Globo, a princípio, adiantaria essas verbas e o banco se predispôs naquele momento, acordo verbal de que depois acertaria as questões, a questão inerente ao valor antecipado com a Rede Globo, isso não ocorreu. E houve, como eu falei, a denúncia do contrato em 2001. Então, é muito importante que essa pergunta seja feita, meu caro Marcelo Eduardo Ferreira Fonseca, e agora que você tem a resposta, que você passe essa resposta para todos os vascaínos que você conheça. E diga que quem disse isso a você foi o Sérgio Frias do Casaca, conselheiro do Vasco desde 2001, sócio do Vasco desde 1992 e conhece um pouquinho desse assunto. Mas, com toda tranquilidade, se tiver mais alguma dúvida, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fonte, você pode com certeza dirimi-la aqui. O fato é que o Vasco, naquele período, o Vasco teve um crescimento abissal, o Vasco conquistou títulos que são históricos até hoje, todos os torcedores do Vasco lembram desse título, contratou inúmeros jogadores, inúmeros craques de bola, craques claros, e ao mesmo tempo formou o maior projeto olímpico que também ficou na história do clube, ficou na história de todos os clubes em relação a projetos olímpicos, em todos os clubes em termos de medalhas, porque o Vasco se tornou o clube carioca com mais medalhas olímpicas exatamente em função disso, em função daquele período. E o crescimento da torcida do Vasco foi uma coisa impressionante. Agora, calote, quando você leva calote, você não sabe, você não tem ideia se você vai levar ou não vai levar. Se você leva o calote, aí evidentemente tudo aquilo que está dando lastro para que você tenha aquele gasto, você vai deixar de ter lastro. Eu sei, o meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fontes, muitas pessoas falaram muita bobagem durante muito tempo. Mas a verdade dos fatos é essa.